Agora, candidato, eu estava dando uma olhada no seu plano de governo e eu vi ali logo no começo que você já prevê o ataque a 4 situações que a senhora considera que são as principais e que geram muito problema aqui em São Paulo, que são sensação de insegurança, tragédia dos serviços públicos, condições sociais precárias e a senhora também menciona a decadência econômica. O que a senhora quer dizer com decadência econômica da maior capital do país? Ótimo. Ceni, os 16% do PIB que sumiram em 10 anos. 2 cidades de Porto Alegre desapareceram de São Paulo. E a gente que anda pela cidade, a gente vê. São comércios fechados, são empresas que foram embora daqui. Então, não é uma questão de agora, é uma questão de mais longo prazo. Mas a grande realidade é que faz tempo já que São Paulo está nessa decadência. A gente vê pelo número de moradores de rua, que eram cerca de 20 mil e agora 80 mil pessoas. Então, é algo que a gente sente e a falta de segurança também traz um pouco disso, porque essa decadência da cidade, as pessoas nas ruas, essa sensação também traz esse desalento. E o que a senhora acha que tem de efeito pandemia nessa história, principalmente em relação a moradores em situação de rua e que tem a ver com gestão, de fato, que, no seu ponto de vista, não foi bem executada? Então, tem um monte de coisa. Uma é essa crise econômica que não está sendo cuidada. Por isso que eu defendo muito que a gente tenha de volta uma economia forte. Eu dou o exemplo mais uma vez. Minas foi o estado que mais atraiu investimento quando a gente pensa em proporção ao PIB de Minas ou à população. A mesma coisa a cidade de Joinville, que tem crescido 10% ao ano, está na menor taxa de desemprego de todos os tempos e atraiu várias empresas. Como é que a gente faz isso? Reduzindo impostos, melhorando o ambiente de negócio, reduzindo burocracia, deixando quem trabalha e quem produz na cidade voar. Que eu não vejo São Paulo, exatamente porque a gente vê esse aumento expressivo da carga tributária aqui, da arrecadação aqui. Mas aí a guerra fiscal, a burocracia. Né? São Paulo já atrai naturalmente, porque é 10%, a senhora fala de decadência econômica, mas a gente é 10% mas a gente do país perdeu, ainda, a gente perdeu mais de 2% do PIB nacional. Mas isso não é uma redistribuição? De alguma forma, isso mas não é saudável? Que não fica redistribuir com ninguém, Amanda. Não, por que redistribuir? Todo mundo pode crescer. O ideal seria todo mundo... Se eu dissesse o seguinte, olha, São Paulo cresceu 20% e o Brasil cresceu 50%, mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que o Brasil ficou no 0 a 0 e a nossa cidade encolheu 16%. Tem muita coisa errada acontecendo aqui, gente. E a gente consegue sentir isso. Quem mora em São Paulo, eu estou em São Paulo há 20 anos, São Paulo era outra São Paulo em relação ao que a gente está vivendo agora. E eu vejo isso. Então, primeira coisa é resgatar a economia. Em relação aos moradores de rua, especificamente, o meu primeiro ponto é o seguinte, a gente precisa ver, porque a gente está fazendo uma indústria da miséria na cidade de São Paulo. Tem bilhões indo para organizações sociais que eu não tenho ideia do que fazem. Foi achada uma granada num albergue da prefeitura. Tem mais de 90 organizações sociais hoje cuidando da Cracolândia. A gente fez um requerimento de informação via gabinete da vereadora, que não deveria ter nenhuma restrição em relação a informações. Uma informação muito simples. O que fazem essas mais de 90 organizações sociais e qual que é a taxa de retorno para a sociedade? Quantas pessoas foram reabilitadas? Nenhuma resposta. Então, o que eu acredito? Eu acredito que o plano tem que ser muito concreto, retirar essas pessoas dessa situação. O que leva as pessoas para as ruas são transtornos psicológicos, adição a drogas, que é um grande problema, porque elas podem virar também agora. A gente tem problema de perda de emprego e laços familiares. Então, qual que tem que ser o trabalho dessas organizações sociais? Resgatar tudo isso. E um programa forte de capacitação profissional. Eu falo do Trilha do Futuro em Minas, porque, de fato, em termos de programas governamentais, foi o maior de todo o Brasil. Foram mais de 150 mil pessoas treinadas e é isso que eu quero trazer aqui para a cidade de São Paulo. Então, o que eu acho? O que eu acredito? Eu acredito que a boa política pública de assistência, ela tem que dar a porta de saída. Qual que é a porta de saída? Essas pessoas têm que deixar de ser pessoas em situação de rua. Só que hoje a prefeitura paga as organizações sociais pelo número de moradores de rua. Aí faz sentido, quanto mais elas arrecadam. Os contratos na prefeitura, gente, são todos mal feitos. Os incentivos são muito errados. Mas a senhora está sugerindo que a prefeitura teria interesse na gestão atual em manter a situação do jeito que está, justamente porque se paga
para cada pessoa que seria atendida, ou seja, um volume maior também seria de interesse de ONGs, de instituições que hoje são parceiras da da Prefeitura? Se a Prefeitura tem esse interesse ou não, eu não sei. Eu sei que as organizações sociais que não são cobradas por isso, com certeza tem. Candidato, a senhora fala muito de Minas, mas o Zema não conseguiu resolver a dívida pública de Minas. O Pacheco teve que entrar agora para fazer uma renegociação da dívida que finalmente foi aprovada no Senado e vai ter que passar pela Câmara, Amanda, porque ele é o segundo governo dele, ele não conseguiu resolver o problema mais urgente de Minas, que era renegociar a dívida pública. Não, o acordo que teve de Mariana até hoje não foi tratado. Claramente tem um boicote aí. Minas tem a receber uma grana gigantesca, que teria reduzido muito essa dívida. E tem uma má vontade do governo Lula. A Assembleia não aprovou, né? O governo Lula entrou agora, ele teve 4 anos. Não, faz um tempão que ele não paga. Ele conseguiu um liminar no Supremo para não pagar a dívida. Mas a dívida não aumentou, a dívida só foi corrigida. Ela não teve nenhum aumento. Ele não teve a capacidade de aprovar na Assembleia. Mas ele reduziu gastos, reduziu impostos e a atividade está indo muito bem, obrigada. Aí são questões. Aqui, por exemplo, a gente reduziu dívida, aumentou impostos e a gente contraiu 16% e perdeu 2 Porto Alegres. Aí eu não sei que população que está mais feliz. Então,